Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de redação? Bom, então a nossa aula, do dia 30/4, ela se encontra aí nas páginas 101 até a página 103, tá? Vai da página 101 até a página 103 do nosso livro. Aqui as perguntas, tá bom? E as respostas, elas estão aí na telinha aí, tá? Do telefone. É só vocês irem, assim, acompanhando aí, tá bom? Pra gente entender aí o que seria, estatutos e regimentos. A princípio, nós podemos observar o quê? Que está falando, de lei, fala aí sobre vários, sobre as leis, como elas são, assim, divididas, vai falar aí sobre capítulos, vamos entender aí, os capítulos, os incisos, as alíneas, artigo, tá bom? Então, na página 101, no número 1, observe como se iniciam as duas leis a seguir. Aí tem duas leis aí, gente, 1 e a 2. Tem a lei de número 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. E no caso, número 2, lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Letra A. Além do nome, o que mais permite ao leitor interessado identificar e localizar uma lei? Seria o quê? O número e a data da publicação, B. A linha após a identificação chama-se ementa e resume o que vai ser tratado na lei. Em 2, releia a ementa e diga do que trata a lei número 10.741. Então, do que trata a lei 10.741? Na letra B do número 1. Essa lei dispõe sobre os direitos dos idosos, garantindo sua proteção. E ela é conhecida como Estatuto do Idoso, tá? Número 2. Observe um trecho do modelo de regimento sugerido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto às escolas de Farroupilha. Qual seria a função de um regimento escolar? Então, diz o seguinte, Educação. 1.1. Então, assim, observe como que é dividido aí, no caso, número 1, dos fins, níveis, modalidades de ensino e objetivos de educação. 1.1. Níveis e modalidades de ensino. 1.2. Por quê? Porque está se referindo, ao assunto aí, dos fins, níveis, modalidades de ensino e objetivos da educação, tá? Então, aí tem as subdivisões, vamos dizer assim. 1.1, níveis e modalidades de ensino. 1.2, objetivo da educação infantil. 1.3, objetivos do ensino fundamental. 1.4, objetivo da educação de jovens e adultos. 2, agora, dos objetivos da escola. E 3, da organização curricular. Então, número 2, como está perguntando aqui, qual seria a função de um regimento escolar? Ele estabelece o quê? Estabelece como deve funcionar a escola, quais são seus objetivos e funções, tá? 3. Leia agora 2 trechos do modelo de estatuto de grêmio estudantil. Um modelo aí, de estatuto de grêmio estudantil.
Tá aí capítulo 1 e capítulo 3. Então, olha como que é dividido aí, gente, ó. Capítulo 1, né? Do nome, sede, fins e duração. Aí tá assim, artigo primeiro, né? O Grêmio Estudantil, abreviadamente Grêmio, é uma instituição sem fins lucrativos constituída pelos alunos regularmente matriculados e frequentes da escola, sediado no estado, cidade, na rua, com duração ilimitada e regida pelas normas deste estatuto. Então, observe aí, né, os espaços aí, né, a serem preenchidos, né? Capítulo 3, da organização do Grêmio Estudantil. Artigo 5º, são instâncias de decisão do Grêmio. Aí tá aí, 1, a Assembleia Geral dos Estudantes. 2, o Conselho de Representantes de Classe. 3, a diretoria do Grêmio. 4, o Conselho Fiscal. Então, que objetivo tem os capítulos iniciais de um estatuto de Grêmio Estudantil? Seria o quê? Informar os dados de identificação do Grêmio e mostrar como ele se organiza, tá ok? Vamos agora para a página 102. Releia o trecho do modelo de estatuto apresentado na atividade 3, né, que nós acabamos de ler aí. Letra A. Que partes do estatuto foram transcritas? Né, um trecho do capítulo 1 e um do capítulo 3. Então, só vocês observarem aí, ó, né? Foram transcritos aí um trecho do capítulo 1 e um do capítulo 3. B. Os capítulos são numerados e se subdividem em partes também numeradas. Como se chama cada uma dessas partes? Artigo, tá? Artigo. Letra C. Do que trata o artigo 5º do capítulo 3? Trata das o quê? Das instâncias de decisão do Grêmio. Não é isso? Letra D. Compare o assunto do capítulo 3 com o assunto tratado no artigo 5º. Qual deles é mais particular e específico? Por quê? Então, gente, o artigo 5º, ele é mais particular e específico. Por quê? Porque mostra as instâncias de decisão do Grêmio, enquanto o capítulo 3 fala da organização geral do Grêmio. Tá legal? Então, letra E. Alguns artigos se dividem em partes numeradas, denominadas incisos. Dos itens a seguir, qual ou quais analisam corretamente a organização dos incisos do capítulo 5º? Escreva no caderno. Então, nós temos aí 4 alternativas. Eu gostaria que vocês lessem aí, tá? Essas 4 alternativas, tá? E quais alternativas aí são as certas? São o que? As alternativas são o que? A segunda e a última, que seria o que? Revelam a hierarquia entre as instâncias de decisão. E a última, né, que mostram que na ausência de uma Assembleia Geral, o Conselho de Representantes de Classe pode decidir, tá? F. Estabeleça a diferença entre capítulo, artigo, inciso e alínea. Para isso, faça em seu caderno a correspondência de cada uma dessas partes de um estatuto com uma das seguintes funções. Aí tem aí, gente, ó, vocês vão estabelecer a diferença aí. Então tem aí, detalhe aspectos do assunto tratado no capítulo, refere-se de forma mais ampla e abrangente ao assunto a ser tratado, detalha desdobramentos do assunto tratado no artigo numerando-os e detalha ou exemplifica aspectos apresentados no artigo no inciso, indicando-os por letras. Então, como é que vai ficar isso aí? Então, ó, o capítulo
refere-se de forma mais ampla e abrangente ao assunto a ser tratado. O artigo detalha aspectos do assunto do capítulo. O inciso detalha desdobramentos do assunto do artigo, numerando-os. E a alínea detalha ou exemplifica aspectos apresentados no artigo ou no inciso, indicando-os por letras. E na letra G, estabeleça a hierarquia, isto é, a ordem das partes de um estatuto, começando pela mais abrangente e geral. Tá? Então fica como, gente? Ó, capítulo, tá? Capítulo, artigo, inciso e a linha, tá? 5. Observe o artigo 15 do modelo de regimento de um grêmio. Então tá aí, gente, artigo 15. Cabe à diretoria do Grêmio Estudantil: 1. Elaborar o plano anual de trabalho, submetendo-o à aprovação do Conselho de Representantes de Classes. 2. Colocar em execução o plano aprovado conforme mencionado no inciso anterior. 3. Dar à Assembleia Geral conhecimento sobre, letra A, as normas estatutárias que regem o Grêmio. B. As atividades desenvolvidas pela diretoria. C. A programação e a aplicação dos recursos do fundo financeiro. E 4. Tomar medidas de emergência não previstas no Estatuto, submetendo-se à avaliação do Conselho de Representantes de Classe. E 5. Reunir-se periodicamente, pelo menos uma vez por semana e extraordinariamente por solicitação de 2/3 de seus membros. Tá? Letra A. O que o artigo 15 estabelece? As obrigações da diretoria do Grêmio. Não é isso? Letra B. A diretoria deve elaborar o plano anual de trabalho e colocar em execução o plano aprovado. Que opção explica a função dessas sequências no texto do regimento? Seria o quê? Determinam ações a serem executadas, relatam as formas de ação dos desenvolvidos, descrevem comportamentos possíveis ou indicam escolhas entre ações esperadas. Seria qual? A primeira, tá? Então, a alternativa certa é a primeira, tá ok? Letra C. O inciso 3 se subdivide em partes denominadas alíneas, do que tratam as alíneas A, B e C. 2 tipos de informações que devem ser levadas à Assembleia Geral, tá? Número 6. Número 6. Como você observou, os regimentos e estatutos são textos legais divididos em partes. Foi o que eu falei para vocês, né? Que são divididos em partes. Letra A. Que partes compõem os estatutos e regimentos? Capítulos, artigos, incisos e alíneas. Tá? Capítulos, artigos, incisos e alíneas. Não é isso que está aí? Na letra A do número 6, capítulos, artigos, incisos e alíneas. Letra B. A organização entre as partes obedece a uma ordem? Explique. E aí? Sim, né? Sim. As partes são ordenadas de modo que as informações mais importantes e gerais aparecem primeiro, para depois serem apresentadas as informações mais específicas. Beleza? Vamos agora para o número 7. As leis, estatutos e regimentos são textos com finalidades normativas. Letra A. Onde esses textos circulam e a quem pode interessar a leitura deles? Eles circulam onde, gente? Em instâncias jurídicas, legislativas, deliberativas, né? Em vários tipos de associações, organizações e instituições, tá? Letra B. Em que registro esses textos são escritos? No registro que? Formal, tá? Porque são documentos oficiais.
que devem usar a norma padrão, então no registro formal. Gente, o número 8, a resposta é pessoal, tá? De que modo você poderia aplicar em sua vida e na vida da comunidade o que aprendeu nesta unidade? Então, assim, a princípio, eu gostaria que vocês, compreendessem o quê? Que leis, estatutos e regimentos demarcam direitos e deveres para a regulação da vida social, tá? Então, assim, qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Eu estarei aqui à disposição, tá bom? Beijo aí no coração de todos.